impagáveis. Boa noite aos presentes, boa noite, Silvio, né? Júlio, a gente teve a oportunidade de conhecer o João, que figuraça, a gente ficou acho que acho que um pouco mais que uma hora conversando com ele, eu fazia tempo que eu não ria tanto, e ao mesmo tempo assim, foi uma conversa muito produtiva, né? A gente percebe a paixão que ele tem, né, pelo que ele faz, e a preocupação que ele tem com o que ele faz também. Deixa eu só... eu vou sorrir para a Carol para sair bonito na foto. Se for bonito, nunca sai, né? Mas... Obrigado, Cá. E o trabalho incrível que ele faz, até a gente conversando, o meu cunhado, o Ricardo Orsi, trabalha, orientador, né? Trabalha muito com isso, da apicultura e tudo mais. Estive com o Ricardo falou que o João realmente é esse cara incrível, mas que ele é mais reservado, ele é mais tímido. Ele não estava nem um pouco tímido quando a gente encontrou ele. Pode mandar esse recado para ele. Mandar um abraço a todos que nos acompanham de casa, em especial a minha família, os meus pais, a minha namorada. Infelizmente a mãe dela sofreu um pequeno acidente de carro, mas se tudo vai dar tudo certo, se Deus quiser. E aos colegas vereadores, amigos vereadores, a todos daqui da casa também, que nos ajudam tanto, né? Eu vou começar falando sobre uma fala do Lelo Pagani, que ele citou as ODS, né? Que é um trabalho que a Unesp tá inserindo. Na verdade, existe uma lei, né, aqui em Botucatu, que é um projeto de lei, inclusive, da minha autoria, e foi muito bacana, porque esse trabalho de parceria já começou, porque no ano passado, no projeto de extensão, a doutora Jaqueline Caramori introduziu para os alunos do primeiro ano de medicina e de enfermagem a Agenda 2030. Inclusive, se eu não me engano, foram 10 grupos, dividiram as turmas em 10, e eles foram visitar 10 entidades aqui de Botucatu, para poder trabalhar as ODS, né? É claro que assim, os alunos, qual que foi a mensagem dos alunos? O tempo é curto, o tempo é pouco para desenvolver. Mas eu acho que assim, se a gente conseguir transformar o Unesp num polo da Agenda 2030, porque existe uma certa resistência por ignorância, extrema ignorância, referente à Agenda 2030, falta de interpretação, leitura, né? Eu falo muito assim, é bacana, ensine seu filho o judô, karatê, basquete, futebol, mas interpretação de texto é fundamental, a gente precisa focar nisso, porque senão a gente vai transformar a sociedade em um lugar inabitável, mas tudo bem. Pode ser um polo, e a gente tem muito a contribuir, pode ter certeza disso, tá? Porque muita coisa passa por aqui, a gente tem essa ligação com as entidades, com as ONGs, com as associações. Então, a gente pode contribuir muito, tenho certeza disso, e para mim vai ser um prazer gigantesco poder contribuir. Já coloco meu nome à disposição, né, daqueles que forem tocar o projeto, assim como coloquei da doutora Jaqueline, no momento que a gente implantou, e foi muito bacana, para mim foi muito gratificante, porque é algo que me é caro, algo assim que, até brinco, falo assim, porque a Agenda 2030, nem todo mundo sabe, a Agenda 2030 é uma segunda tentativa. A gente já teve em 2000 a Agenda do Milênio, que durou até 2015. Em 2015, eles aumentaram um pouquinho as ODS, e agora foi a Agenda 2030. A gente está em 2024. E eu não tenho dúvida nenhuma, nem medo de errar, apostaria tudo que eu tenho, que não é muito, mas apostaria, né, que a gente não vai nem chegar próximo de atingir a Agenda 2030 até 2030. Em 2030, a gente vai todo o pessoal da ONU vai colocar o rabinho entre as pernas e vai bolar a Agenda 2060. Não tem problema. Contanto que a gente tem um norte para onde seguir, sabendo o que a gente quer fazer, a Agenda 2030 é um baita de um norte. Inclusive, quem entrar hoje no site da Câmara, vai lá, você vê, sustentabilidade, tem todas as ODS lá e os projetos de lei, onde é que eles se encaixam dentro dessas ODS, mostrando que a gente, né, quando estava com o presidente, fiz questão de solicitar isso, por quê? Para mostrar que tudo que a gente faz está dentro da Agenda 2030. Então, é um baita de um projeto, parabéns pela Unesp, para a Unesp por essa iniciativa, e me coloco à disposição para a gente poder trabalhar junto. Referente ao documento que a gente recebeu aqui na casa, obviamente a gente vai conversar depois, que veio da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência, né? O projeto 6.395 é da minha autoria. Eu entendi, compreendi, inclusive encontrei com o Malaguti esses dias atrás, né, por acaso, falei para ele explicou basicamente do que se tratava, né?
Então, assim, não me preocupo, né, nem um pouco com a consistência do projeto, com a constitucionalidade do projeto. Inclusive, assim, quando a gente trata de pessoas com deficiência, a questão da mobilidade é um fator, assim, um dos fatores predominantes no que diz respeito a pessoas com deficiência. E a gente sabe que a doença de Parkinson, quando ela atinge um certo grau, ela afeta muito a mobilidade das pessoas, né? Talvez muito mais do que diversas outras deficiências. Tem muita coisa que eu não concordo, né? Por exemplo, aquele lance de, sabe aquela coisa de direito de comprar um carro com desconto, né? Tem muita coisa ali, cara, que eu não concordo. Por exemplo, assim, eu tenho uma hernia de disco, eu poderia comprar um carro com desconto, né? E eu não acho justo, né? Porque não interfere em nada, consigo, enfim. Mas só falando assim, que às vezes a gente está querendo puxar a corda de um lado, né? E às vezes está soltando muito de outro, né? E a palavra equidade, ela precisa ser muito bem analisada, com equidade é totalmente diferente de igualdade, né? E a gente tem que ver realmente num país que trate com equidade as pessoas, né? Só falando um pouquinho desse período, a gente, ontem, né, fui lá no SESI, teve um evento muito bacana, dedicado às mulheres, teve um grupo lá, Batuque das Maria, são de Bauru, né, o ritmo é o coco, né, e fizeram uma apresentação muito bacana, com alguma apresentação também de telas, de algumas artistas aqui de Botucatu, né, fizeram uma alusão bem bacana, assim, foi quase que um protesto, mas assim, um protesto muito bem organizado, muito bem trabalhado, e de uma forma leve, suave. Acho que como as mulheres, né, como as mulheres são, inclusive a gente teve, né, um evento bem bacana aqui na casa também, em alusão ao Dia Internacional das Mulheres. E eu estava, agora falando de mulher, falando de ODS, falando de tudo isso, eu estava vendo, foi feito um experimento, Pedroso, né, pegaram várias pulgas, né? Isso tem muito a ver com a política também, muito a ver com a política, né? Pegaram várias pulgas, colocaram dentro de um pote e tamparam o pote. E a pulga, assim, não sei se todo mundo sabe, mas a pulga é o animal que pula mais alto de todos os animais. Só que, assim, obviamente, em percentual, né? Ela é capaz de pular a altura de mais de um prédio, obviamente, de acordo com o tamanho dela, né? Comparado com os animais maiores, né? De acordo com o tamanho dela. E colocaram elas num potinho, e colocaram uma tampa em cima. Pode passar, Lê. Colocaram uma tampa em cima. Então, o que aconteceu? Essas pulgas ficaram condicionadas a pular só até a altura da tampa. E ficaram pulando só até a altura da tampa, só até a altura da tampa, até a altura da tampa, até a altura da tampa. E quando tiraram a tampa, mesmo sem a tampa, elas só continuaram pulando até a altura da tampa. E cara, eu olho e vejo a política muito parecido com isso. Colocaram uma tampinha um dia em cima, né, do pote chamado política, né, e a gente se limitou a ficar pulando nessa alturinha. E daí o que acontece? Quando aparece alguém que quer pular um pouquinho mais alto, começa a tomar porrada, começa a tomar bordoada. Tem um livro que eu recomendo todos lerem, chama Fernão Capelo Gaivota. Fernão Capelo Gaivota. É a história de uma gaivota que queria ser diferente das outras. Ela não queria só voar, ela queria fazer outras coisas, né? E na política não dá só para voar. E não dá para ficar limitado àquele pulinho onde a tampa bate, né? Porque a tampa bate em uma certa altura, mas tem muito mais coisa. E não estou falando de outros cargos, não, tá? Eu não estou falando de outros cargos, não estou falando de pleitear. Aonde a gente está mesmo, dá para fazer muito mais, mas a gente precisa parar de achar que ali é o teto. Ali é o teto. Já, não sei se o Silvio possivelmente conhece, que o Silvio é um cara que gosta, mas você conhece a teoria do carro vermelho? A teoria do carro vermelho é o seguinte: se eu perguntasse para você, hoje quando você veio para cá, para a Câmara, quantos carros vermelhos você viu no meio do caminho? Mas eu quero um número exato. Quantos carros vermelhos você viu no meio do caminho? Provavelmente você não vai saber me falar. Mas se eu dissesse para você, você vai voltar para sua casa hoje e para cada carro vermelho que você vê, eu vou te dar R$50. Eu tenho certeza absoluta que amanhã você consegue me falar, ó, hoje eu vi tantos carros vermelhos, porque você anotar até a placa dos carros. Você vai procurar carro vermelho na cidade. Vai procurar carro vermelho na cidade. A teoria do carro vermelho fala o seguinte: a oportunidade, cara, ela passa para todo mundo. A sorte é para todo mundo, só que você tem que estar ligado. Você tem que estar atento. Senão, cara, vai passar um monte de carro vermelho na sua frente e você vai ficar lá, ó, não vi, não sei, cadê? É igual os projetos que passam para a gente aqui, que a gente não vi, não sei, não li. Tá bom? Deus abençoe a todos, paz e bem, vamos que vamos, semana produtiva.